sejam bem-vindos a mais um ITEDUcast. Hoje a gente vai conversar sobre dois assuntos extremamente interessantes. Nutrição, suplementação, né? Alimentos funcionais para estéticas, fitoterapia e eletroterapia. E para isso eu tenho dois professores, que são nossos professores também lá do ITA Educacional, que é o professor André Freitas. O professor André é especialista em alimentos funcionais e fitoterapia e está mestrando em nutrição e metabolismo. Seja muito bem-vindo, André. Obrigada por aceitar nosso convite. Obrigado, Trícia. Eu que agradeço. E a professora Cíntia Cristina, que é fisioterapeuta dermatofuncional, doutorada e pós-doutorada em biociência da Unifesp e palestrante de congressos nacionais e internacionais, e vamos conversar com a professora Cíntia sobre eletroterapia. Mas vamos começar então falando um pouquinho de nutrição. Vamos lá. André, acho que a primeira pergunta que não quer calar. Precisamos suplementar? Na grande maioria das vezes, sim. Quando você pega conhecimento de nutrição, a base de nutrição, nutrição não é a área especial que cuida da interpretação ou do estudo do alimento propriamente dito. A nutrição é a área que estuda o metabolismo dos nutrientes. E a gente utiliza muitas vezes do alimento como fonte desses nutrientes. A grande maior parte das pessoas conseguem alcançar a maioria dos nutrientes através da alimentação. Mas, de acordo com algumas condições clínicas, o que ela consome não é o suficiente para o que ela precisa para o metabolismo dela. Por exemplo, você pode ter pessoas que têm uma dieta muito ampla, muito variada, porém, em virtude de alguma condição clínica ou por virtude de algum medicamento, esse medicamento pode causar uma deficiência nutricional, mesmo ela tendo o consumo muito adequado. E nessa situação, é necessária a suplementação para poder complementar aquilo que ela precisa. Senão, ela pode passar a ter uma deficiência e um problema mais sério. Um medicamento, assim... Vamos exemplificar? Tá, você pode pegar, por exemplo, um medicamento para cuidar de uma glicemia aumentada, uma metformina, por exemplo. Já muito bem categorizado. Uma metformina, ela destrói, entre aspas, todos os nossos níveis de vitamina B12. Ela impede a absorção da nossa vitamina B12. Mais impactante isso, a gente pode pegar, infelizmente, que é o principal público que gosta de estética, é o anticoncepcional. O anticoncepcional, ele depleta 6 nutrientes. Ele faz você ter deficiência da B6, da vitamina B6, né? Da vitamina B9, vitamina B12, mas também de zinco, de selênio e de vitamina C. Que, por coincidência, são minerais fundamentais quando você pensa em qualidade de estética, em qualidade cutânea. Então, o próprio anticoncepcional direciona muitos sintomas característicos do próprio envelhecimento precoce. É uma coisa relevantíssima para a gente poder pensar. A pessoa pode comer perfeitamente, ela come todos os alimentos, tem uma dieta completamente variada, mas só pelo fato dela tomar um medicamento, ela precisa mais do que a maioria da pessoa. Aí esse mais, a gente muitas vezes não alcança com a dieta. Entendeu? Entendi. Tá. Ou seja, né, acaba que então é extremamente importante. Às vezes é extremamente importante. Acho que uma frase que todo mundo pensa, que acho que todo mundo já ouviu falar, é você é o que você come. Sim, essa frase acho que é célebre, né? Um monte de gente comenta dessa frase, mas essa é uma frase incompleta. A gente pode dizer que a gente é o que a gente come, mas também o que a gente digere, o que a gente absorve e o quanto a gente usa daquilo. De novo, as pessoas elas têm necessidades nutricionais diferentes. De acordo com a personalidade, de acordo com o estilo de vida da pessoa, ela vai ter uma maior ou menor necessidade de algumas coisas. Por exemplo, se você pegar uma pessoa que é tabagista, um tabagista ele precisa de quantidades bem maiores de vitamina C para o sistema dela. Uma pessoa que é estressada ou ansiosa em demasia, ela precisa de uma quantidade muito maior de zinco para o sistema dela. Ou uma pessoa que trabalha com muita cognição, com alto raciocínio a todo momento. Os professores, por exemplo. Sim, o uso de vitamina B12 é muito aumentado. Então, ele tem facilidade para ter deficiência disso. E assim por diante. Cada pessoa tem um perfil. Se você juntar, às vezes, uma pessoa que até come bem, mas não tanto, toma um remédio, mas ao mesmo tempo tem algum pensamento acelerado porque é ansioso. Nossa, um monte de nutrientes possíveis para poder diminuir. Então, muitas vezes, é recomendado e necessária a suplementação. Só que quando necessário, quando investigado isso. Suplementação não deve ser colocado assim para o pessoal tomar sozinho, tomar por conta própria, que aí já é uma outra situação. A diferença de veneno e remédio é dose. Então, uma suplementação equivocada de um mineral qualquer pode causar um desequilíbrio que vai desenvolver algum outro problema, alguma outra patologia. Até esses multivitamínicos, assim? Não, multivitamínico, todos eles, a indústria é muito esperta. Em questão de segurança, nenhum produto pronto no mercado tem uma supradose.
Ah, tá. Então, nenhum produto pronto do mercado, exceto vitamina C. Sim, mas quase nenhum produto pronto do mercado tem uma dose autossuficiente para poder te causar um problema. A vitamina C já sim. É o exemplo mais clássico, inclusive, para estética. Sem vitamina C, a gente precisa muito para poder produzir o colágeno. Ou para poder estabilizar esse colágeno. Até que C de colágeno. Sim. Nessa condição, para a gente poder associar, a nossa recomendação, por exemplo, de vitamina C é de 70, 80, 90 miligramas por dia. As pessoas suplementam 500, 1.000, 2.000 miligramas por dia. Aí apresenta efeitos colaterais. O principal efeito colateral, por exemplo, de vitamina C suplementada em dose excessiva é cálculo renal. Que muitas pessoas têm e não sabem de onde vem. Ué, da vitamina C que você está tomando em excesso. Não há necessidade. Você tem que pensar em muita parcimônia e muita consciência na suplementação. Eu vou te fazer uma pergunta curiosa agora. Eu não sei se vocês têm reparado também, assim, por curiosidade, até porque acho que como aconteceu comigo, comecei a reparar mais, né? Sempre assim. Sim. Anemia, eu acho que depois da pandemia, não sei, porque antigamente eu não ouvia tantas pessoas com anemias severas, anemia, assim, eu, por exemplo, tive uma anemia que tive que tomar 5 infusões de ferro. Olha só. E aí, mais 4 conhecidas tiveram o mesmo quadro. Mesma situação. Né? Que pode tem uma justificativa. Quando você pensa em metabolismo propriamente dito, todos os nutrientes do nosso corpo são utilizados literalmente como matéria-prima para poder fazer alguma coisa. Literalmente. Tá? Quando você pensa em estresse, o estresse propriamente dito, tem um hormônio no nosso sistema que é o cortisol, que ele equivocadamente é conhecido como hormônio de estresse, mas não deve ser chamado como hormônio de estresse, mas sim o hormônio da sobrevivência, sendo que estresse é uma condição de sobrevivência. Sim? Toda vez que você sente aquele âmago, aquela sensação de estresse, de perigo, de medo, liberado o estresse. Sentido, quer dizer, o estresse e liberado o cortisol. Certo? E a fabricação desse cortisol depende de um mineral chamado zinco. Lembra que eu comentei até como exemplo? Quanto mais estressada a pessoa, mais zinco ela gasta. Mas não quer dizer que ela gasta, que ela joga fora. Ela está usando a matéria-prima zinco para fabricar o hormônio do estresse. O hormônio da sobrevivência. E se a gente parar para analisar, já vou chegar, você já vai entender. Se eu parar para analisar período de pandemia, acho que nunca houve nessa nossa geração um período de tanto medo, um período de tanta insegurança, de tanta preocupação com você mesmo, com sua família, com seus conhecidos, todo mundo. E com o futuro também. E com o futuro também. Se você parar para analisar, o zinco nas pessoas começaram a ficar cada vez mais baixos. E zinco é um mineral que é difícil de você encontrar na dieta. E ficando cada vez mais baixo, porque você está gastando ele. E impactantemente nisso, qual que é o quesito com a anemia? Zinco também é um mineral que a gente usa para poder fazer o processo digestivo. Então a digestão da pessoa começa a diminuir. E se a digestão da pessoa começa a diminuir, o acesso dos nutrientes que você come começa a diminuir. Essa é a primeira resposta. Segunda resposta, eu preciso de zinco para fabricar hemoglobina. Se você não tem zinco, porque você está gastando zinco para sobrevivência, o corpo sempre vai pensar na sobrevivência primeiro. É sobrevivência. Sim. Falta zinco, porque você está usando a sobrevivência. Falta uma produção adequada de hemoglobina. Hemoglobina cai, anemia. Entendeu? Fora um terceiro e último nesse caso, que o estresse modula ciclo menstrual. Então, se você tiver uma alteração do ciclo menstrual, você pode começar a jogar sangue de uma maneira excessiva, menstruação excessiva. Ferro é um mineral que nosso corpo ele absorve diariamente muito pouco. O mais relevante do ferro no nosso sistema é o ferro que você vai reciclando. Então, por dia, entra no seu sangue mais ou menos 2, 3 miligramas de ferro. Mas ele reutiliza mais ou menos 30, 40. É mais relevante a nossa reciclagem. E se pela menstruação excessiva você estiver jogando muito fora, seu estoque vai cair cada vez mais. Por isso dá anemia. E não é coincidência não foi uma impressão sua. Isso até em consultório você consegue encontrar de uma maneira muito considerável. De repente, várias pessoas que eu conheço começaram a apresentar quadros de anemia. Sim, exatamente. Depois da pandemia. Nossa, então assim, pensando na pandemia, pensando na parte nutricional com a pandemia... Muitas coisas mudaram. Muitas coisas mudaram. Até o perfil de consumo de alimentos que não são, entre aspas, tão saudáveis, acabou aumentando muito. E de uma maneira bem simplista para poder falar, não tem problema o consumo desses alimentos que não são tão saudáveis. O problema é quando a pessoa ela coloca como padrão e utiliza do alimento não saudável em substituição daquilo que ela realmente deveria estar comendo. Entendeu? Eu acho que também tem a parte da inatividade física que veio nessa pandemia muito forte, né? Tipo, com toda certeza. todo mundo... Não só inatividade, mas falta de sol. Isso. Porque, falta de sol, a vitamina D, meu Deus. Sim.
Acho que todo mundo está tendo que passar por uma consulta, uns exames para ver. Porque... Até sobre a atividade física que você comentou, se a gente parar para analisar, um dos indutores de aumento de hormônios anabólicos, que é a testosterona, tanto para o homem quanto para a mulher, é o exercício físico. Entendeu? A gente não pode deixar de lado uma quarta justificativa. A testosterona é um dos poucos hormônios que estimula a produção de eritropoetina, que é o hormônio que vai na sua medula óssea falar para você produzir mais hemácia. Então, a própria inatividade pode estar relacionada com sedentarismo, o que também sofre anemia também. Com cortisol. Também, da mesma maneira. Ou testosterona. Os dois. A matéria-prima para o cortisol também é para testosterona. Tanto é que é muito comum. Se a pessoa está muito estressada, como é que fica a libido dela? Baixa demais. Claro, você não está produzindo testosterona. E a testosterona não produz libido só no homem, na mulher também. É que a libido na mulher ela tem duas vias. A libido via estrógeno e a libido via testosterona. Uma libido mais carinhosa e uma libido mais agressiva. É a diferença. Entendeu? Diferente do homem que só tem uma. Sim. Entendeu? É praticamente isso. Então, sim, pandemia causou muitas mudanças. E aí muda o testosterona, aí muda glicemia, colesterol, tudo. O ser humano dentro de uma pandemia tem um metabolismo completamente alterado. Dentro do medo tem um metabolismo completamente alterado. Simples assim.